Seja bem-vindo à IBAC Brasil. Hoje, nessa entrevista, nesse bate-papo, na verdade, temos a Escola Pública de Trânsito representada aqui pela Andréia Ziviani. Seja bem-vinda, Andréia. Comemorando então mais um ano dessa Semana Nacional do Trânsito, nós queremos falar um pouquinho do Detranzinho. Então, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é a Andréia? Como começou a Andréia dentro do Detran, por gentileza? Boa tarde, Lúcia. Tudo bem? Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz de estar aqui conversando com você, e especialmente para apresentar esse projeto que é um filho meu, né? Eu sou educadora da Escola Pública de Trânsito do Detran Paraná, mas nem sempre fui. Então eu já estou aí no Detran há 25 anos, mas há cerca de 3 anos aí já na educação de trânsito do Detran Paraná. Ah, legal. E você estava me contando que nem sempre atuou na educação, né? Como foi esse início dentro do Detran? Nem sempre, Lúcia. Então eu já tenho aí mais de 2 décadas de Detran, mas eu trabalhei a maior parte do tempo nas áreas administrativas, exercendo funções que são burocráticas. Certo. E aí, há 3 anos e pouquinho, eu fui para a área de educação para o trânsito e, de fato, é um mundo novo, né? A gente descobre que é um universo totalmente diferente trabalhar com educação, especialmente trabalhar com educação infantil. Certo. E é interessante que a ideia de educação no trânsito, apesar de ser uma ideia antiga, ela nem sempre foi assim tão ativa, essa educação no trânsito pelo Brasil, né? E como que iniciar um projeto como esse, que já nós vamos falar um pouco mais sobre ele, mas como que é idealizar, iniciar um projeto que acaba sendo diferente da forma da abordagem, num momento em que pouco também se trabalhava essa questão? A gente tem em mente que o tripé do Detran é cartorial, fiscalizatório e educação para o trânsito. Então, a gente sempre teve em mente que a educação para o trânsito é uma das funções do Detran Paraná. Mas, por muitos anos, a gente pensou em educação para o trânsito para o motorista. Então, a gente pensava que só os habilitados, só os motoristas seriam o nosso público-alvo, o nosso foco. E, com o passar dos anos, a gente percebeu que não. A educação para o trânsito é para todos. Ela precisa ser difundida para todo tipo de público-alvo. E aí, com o projeto Detranzinho, a gente já começa a pensar na educação para o trânsito desde os pequenininhos. E aí a gente realmente inovou. A gente começa a trabalhar a temática trânsito já com as crianças, para que a gente tenha a oportunidade, a possibilidade de que os nossos próximos motoristas, porque se a gente parar para pensar, na próxima década, essas crianças que a gente está atendendo agora serão os nossos motoristas. Então, que eles já venham com uma mentalidade diferente, que eles já venham preparados para a sociedade com um pensamento diferente. E aí sim, eu acredito que a gente consegue virar essa chave. Certo. E é interessante porque quando se fala em educação no trânsito, por muito tempo realmente se pensou apenas no motorista, não se pensava que nós temos a criança, o adolescente, até mesmo aquelas pessoas que por qualquer motivo não quer se habilitar, mas ela está no trânsito. Isso. Ela é pedestre, ela é ciclista, e aí nós temos hoje, infelizmente, várias situações de irregularidade, mas não porque a pessoa conscientemente está fazendo aquilo, é pelo desconhecimento, muitas vezes, que ela pratica uma conduta irregular, seja como pedestre, seja como ciclista. E aí é onde a educação no trânsito ela precisa começar realmente por baixo, né? Lá pelas crianças, na escola e tudo mais. E nós estamos vendo imagens aqui de fotos, vídeos ali do Detranzinho. Conta como que é essa estrutura, como que aconteceu então esse Detranzinho? Legal. Então nós temos esse projeto Detranzinho que é preparado, é um projeto pensado pedagogicamente para atender ao Penatrans. Então, de começo, essa tua fala aí que a gente não pensava, né, nas pessoas no trânsito, no nosso projeto Detranzinho, a gente entende o trânsito efetivamente como compartilhamento da via. A gente entende que no Detranzinho a figura menos importante tem que ser o veículo.
A nossa peça fundamental, Sim. o nosso foco é a pessoa. Ele tem que estar no trânsito. Tem que estar no trânsito. Então, a criança, quando vai participar da atividade do projeto Detranzinho, ela começa recebendo essas informações. O foco principal, o personagem principal no trânsito é a pessoa. O nosso objetivo é a proteção da vida. Então, a gente já faz essa abordagem com as crianças de que o pedestre é o vulnerável, o ciclista é o vulnerável, eu preciso compartilhar os espaços da via. Então, a gente já traz essa propositura de passar para as crianças essa mudança de pensamento. Nós trabalhamos com as temáticas de segurança viária, de via compartilhada, mas essencialmente valores humanos. Então, trabalhamos com as crianças os conceitos de empatia, trabalhamos essa questão da preocupação com o idoso, com os animais na via também, porque nós temos a presença deles na via, né? Utilizamos ferramentas como a bicicleta no projeto Detranzinho e tem funcionado muito bem porque as crianças têm uma cabecinha muito boa para essas situações. Então, falar de valores humanos com as crianças tem mostrado um resultado muito efetivo. E aí você me disse antes da gente começar essa conversa que está pausado momentaneamente esse projeto. Isso. Mas antes da gente falar dessa pausa, quais os números? Porque é legal a gente ver os resultados, os frutos, né? Você diz que está desde o início com ele e como mãe ali, como cuidadora, tutora, né? Não como mãe, mas uma tutora de um projeto assim. Como é ver os resultados? Como que você mensura isso? É surpreendente. Como nós lançamos o Detranzinho inicialmente apenas em Curitiba, é um projeto que nós temos a tendência aí de disseminar para o interior do Paraná, temos a propositura de mais 16 Detranzinhos espalhados pelo Paraná, mas começamos aqui em Curitiba. Com um único atendimento semanal, em uma fase inicial do projeto, nós estabelecemos um único dia da semana para fazer o atendimento. A gente consegue em um ano atender 3.500 crianças. O que pra gente é sensacional. Sim, com certeza. Se eu conseguir plantar a sementinha lá do trânsito dentro da cabecinha de 3.500 crianças num ano, eu já estaria extremamente satisfeita. Com a proposta dessa retomada do projeto em uma condição reestruturada, nós temos a intenção de ter o atendimento todos os dias da semana. Uau! De segunda a Aí sexta. sim. Então, aí sim que vai ser uma explosão aí de conhecimento para essas crianças. E o Detranzinho, ele tem sido copiado, não, utilizado como parâmetro, como possibilidade para outros lugares também, outros estados? Sim, na verdade assim, nós temos escolinhas de trânsito em várias localidades. E há muitos anos já. A maior parte de nós participou de escolinha de trânsito quando era criança. Eu tenho na lembrança o dia que eu fui na escolinha de trânsito e tal, e o que a gente gosta de falar é o seguinte: o projeto Detranzinho, ainda que seja uma escolinha, que é um conceito que já existe há muitos anos, nesse momento é inovador. Porque nós mudamos a abordagem. Então, nós não temos mais a figura do mini motorista, do motorista mirim, minha primeira CNH. Nós tiramos essa parte de mini motorista e nós trouxemos as crianças como cidadão inseridos no trânsito. E no momento que ele está também, né? Não no momento futuro. Não, né? nós não projetamos na criança, então, a perspectiva de que ele vai ser um motorista no projeto Detranzinho. Não, ele vai ser cidadão. Sim. E aí nós passamos para ele quais são os comportamentos que ele deve exercer no trânsito para que ele se mantenha em segurança. Então, não correr na via, vai atravessar, dar a mão para o responsável, dentro do veículo, sempre com os dispositivos de segurança adequados. Passamos a questão da idade mínima e altura mínima para que ele possa ir no banco da frente, para que ele possa acompanhar o pai e a mãe numa motocicleta. Então, a gente passa para a criança a perspectiva para o momento que ele vive, para a idade que ele tem. Certo. Então, a gente orienta com relação à bicicleta, por exemplo. A gente questiona se eles sabem se a bicicleta é veículo ou brinquedo. Muitas vezes eles não sabem. E aí a gente tem que fazer essa diferenciação. Bicicleta só é brinquedo se eu estiver no parque, se eu estiver no quintal da minha casa. Porque se eu for para via pública, ela é veículo. E aí a criança não anda sozinha na rua. Apesar de não estar licenciado, não estar Isso, registrado, pagar IPVA, ele está... É veículo, é um veículo de propulsão humana, mas é um veículo. E que pode causar danos. Pode causar danos para quem está pedalando, quanto para outras pedestre, pessoas. Né?
Então, a gente faz essa perspectiva para a criança, para ela entender o papel dela no trânsito, tanto naquele momento que ela está vivenciando, quanto para um momento futuro, explicando a responsabilidade que cada um tem nesse cenário de compartilhamento de espaço no trânsito. Sim. E mais do que isso, a gente busca e deseja que essa criança seja um multiplicador. Que ele possa chegar na sua casa e passar alguma coisa para os pais, para os responsáveis. E a gente sabe que a criança é uma esponjinha. A criança reflete o que aprende. Eles nos contam situações engraçadas, né? Quando eles participam do projeto, não é raro eles acusarem os pais. Então a gente pega lá uma turminha e aí chega um bonitinho lá. Eles têm em média 8 anos, né? A gente atende crianças dessa faixa etária. E não é raro chegar um bonitinho lá e levantar a mãozinha. Né? Prof, posso contar uma coisa? Aí a gente já sabe que lá vem bomba, né, Lúcio? Sim. E aí eles contam que o papai bebeu e dirigiu, que a mamãe fala no telefone enquanto dirige, que o vovô gritou no trânsito e fez gesto feio e xingou o outro motorista, e eles contam mesmo. Se der um bloquinho para ele, o talonário... E a gente dá, porque a gente tem uma mini multa. Sim. Que logicamente é lúdica, né? Sim. É apenas uma ferramenta, um material de apoio educativo. E nessa mini multa a gente tem alguns comportamentos e a gente ensina eles a, de fato, autuarem os responsáveis. E aí ali tem a penalidade. Então, a penalidade pode ser um docinho, pode ser um passeio. E eles amam. E às vezes a gente encontra por aí em outros eventos alguns pais que querem torcer o nosso pescoço. Vocês deram uma multa pro meu filho, agora ele não para de me multar. E acontece. Sim, né? E interessante que isso vai internalizando para a criança, para o adolescente, uma irregularidade. Isso é irregular, não é porque meu pai está fazendo que tornou certo. É irregular do mesmo jeito. E eles fiscalizam, né? Eles fiscalizam. Depois que eles participam do projeto, eles de fato puxam a orelha dos responsáveis. Larga o celular para dirigir. Bebeu, não pode pegar o carro. Eles aprendem de fato, as crianças nessa faixa etária têm a maturidade pedagógica necessária. Tem. Eles são capazes de aprender e eles são capazes de cobrar. E aí, numa sociedade em que o teu filho está te cobrando, ou você muda o teu comportamento, ou você vai ter que ser responsável por, de fato, ter ensinado o teu filho errado. Verdade. E é onde a gente encontra tanto histórias engraçadas quanto também histórias tristes, né? Deve ter acontecido alguma questão que... Tem. A gente atende as redes pública e privada de ensino. As escolas podem se inscrever, né, no projeto Detranzinho, podem solicitar a participação e nós, de acordo com a possibilidade da agenda, vamos escalando as escolas. E em alguns momentos nós recebemos as escolas de áreas bastante vulneráveis. E aí a gente tem uma situação em que um dos alunos que veio para participar do projeto chegou de uma maneira muito agressiva. A gente costuma fazer, antes de ir para a pista, um momento que é muito lúdico, em que eles interagem na pista, nós fazemos um momento de sala de aula. E aí, nesse momento de sala de aula, passamos algumas informações, falamos da questão da bicicleta, falamos da questão do cerol, que é bastante preocupante, e esse menino vinha demonstrando um comportamento muito agressivo. Comportamento de dizer que ele não ligava, que ele não se importava, que ele usava cerol mesmo e que ele ia continuar usando. E aí nos preocupou bastante e a gente fez uma abordagem diferenciada com ele e a gente percebeu que, na verdade, toda a rebeldia era em virtude de maus tratos. E aí a nossa abordagem precisou mudar e aí, ao final da atividade, ele de fato tinha se sensibilizado e de fato ele disse que compreendeu e pediu ajuda. Então, para a gente foi um momento bem comovente, assim, de conseguir perceber que aquele comportamento agressivo que ele demonstrava e aquele ímpeto dele de machucar o outro no trânsito tinha uma causa. Tinha uma causa. Não tinha nada a ver nem com o trânsito, nem com o trânsito. Nem com a condição que estava ali, né? E que é algo que a gente percebe no cotidiano. Quantas pessoas que não estão passando por problemas e dificuldades pessoais e que não descontam e extravasam essa agressividade no trânsito. E a gente conseguiu perceber isso numa criança de 8 anos. E ele, ao final da atividade, manifestou essa questão e aí a gente conseguiu conversar com a professora e conseguiu sinalizar esse pedido de ajuda dele. É realmente um pedido de ajuda, né? Então, o projeto acaba aflorando, né, a sensibilidade, a percepção da criança e com isso acaba encontrando outras situações, né, para isso.
Mas você me disse que atende tanto público, escolas públicas como privadas, né? Isso. E quais são os requisitos? O que que a escola precisa fazer para, ou melhor, que a escola deverá fazer a partir do momento que reformularem ali a pista para Certo. participar? De fato, nós temos agora nesse momento uma reestruturação do projeto. Então, nós percebemos o sucesso, né, um processo muito bem sucedido, e a nossa diretoria resolveu ampliar o projeto. Teremos mais estrutura, teremos uma inovação na pista também. Temos a impressão aí que 2025 voltamos com força total. Para que as escolas possam participar, existe um formulário lá no nosso site, indicado para o Detranzinho. As escolas preenchem esse formulário solicitando a participação. Como nós temos aí um estudo pedagógico, nós vinculamos a atividade só para as crianças do terceiro ano do Fundamental 1. Ah, certo. Crianças aí da faixa dos 7 aos 9 anos, que estão aí nesse ano, são as atendidas pelo projeto. Ah, legal. Vocês devem ter visto aí já as imagens do Detranzinho, da pista, né, os veículos ali. Também está passando ali a imagem de 2 bonecos. Quem são esses 2 bonecos? Infelizmente a gente não pode colocar o áudio, mas eu gostaria que a Andréia falasse quem são esses 2 bonecos que estão ali, esses 2 fantoches. Ah, nós temos realmente alguns auxiliares no projeto Detranzinho, né? Nós temos o Fernandinho, que é o nosso mascotinho, o nosso fantoche, e nós temos a Diverclete também, que fazem aí todo um trabalho com as crianças, conversam com as crianças, passam as informações do que é certo, do que é errado. O Fernandinho apronta. E aí a gente precisa puxar a orelha dele. Aí tem que dar uma cobrada. Tem que mostrar para ele que não dá. Se comportar assim no trânsito não vai dar um bom resultado. E as crianças acabam interagindo muito bem. E aí a gente ainda tem a nossa Carla Roberta, que eu acho que não aparece aí nas imagens, mas que depois, se vocês quiserem, tem as fotos dela no site também. Inclusive que nós vamos colocar no rodapé, nos comentários ali, vamos fixar o endereço para que possam ir lá, todo mundo possa ir lá curtir e saber quem que é a Carla Roberta. Exatamente, para conhecer ali, tem um vídeo, né, deles conversando, muito legal inclusive, e já fica o convite. Terminando a nossa conversa, não vai agora não, temos que terminar ainda a nossa conversa, até o final. E aí vocês vão lá e conheçam esses 2, o Fernandinho e a Divertete, tá? E só que assim, hoje nós não estamos fazendo o Detranzinho ali, a pista, mas a escola pública também não ficou parada com as crianças. De jeito nenhum. Como que tem sido esse projeto então com as escolas? Então nós temos, na verdade, 2 situações. Nós temos as palestras que nós realizamos na escola, que são relacionadas ao projeto Detranzinho, e nós temos um projeto que se chama Detran na Escola. Certo. Nesse projeto, a gente consegue atender as crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1. Então, a escola tendo interesse nessa parceria, nesse projeto, nós temos materiais disponíveis, temos a formação para os educadores, temos uma série de ferramentas que permite que a escola participe do projeto Detran na Escola, abordando a temática ao longo dos 5 anos, que na verdade para a gente é o cenário ideal. Trabalhar a temática trânsito de forma transversal às outras disciplinas, dentro de sala de aula durante todo o ano, na verdade é o nosso sonho, né? Ah, com certeza. E é também da IBAC Brasil esse sonho, porque a IBAC Brasil está com o curso Educadores de Trânsito e ele traz exatamente essa intenção de fazer com que o trânsito seja trabalhado no ensino de forma transversal. Toda aquela briga que se travou de 98 para cá, é uma disciplina autônoma, não, tem que ser na transversalidade, MEC com TRAN trabalhando e discutindo, vem o Penatrans e traz uma força, né, de forma transversal, mas é possível estudar trânsito através da língua portuguesa, é possível estudar trânsito através da matemática, geografia, história, e por que isso não está acontecendo? Problema do professor, problema do MEC, talvez não houve a sensibilização adequada, talvez não houve a solução para isso, porque é mais um assunto complexo e trânsito não é nada simples de se trabalhar, é um assunto complexo que tem que se debruçar. Então, por que nós, especialistas na área de trânsito,
como a escola pública também faz com tanta excelência, não auxiliarmos esse profissional que está ali dentro da escola também. Então, o nosso curso ele traz as 4 etapas, tanto a educação infantil, quanto o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Porque nós entendemos que esse cidadão já está indo para o trânsito, ele tem que ter um conhecimento também, ele já tem que... Nós não podemos pensar que somente 45 horas aulas teóricas e 20 aulas práticas seja suficiente para ele se conscientizar. É pouco tempo para isso. Essa construção tem que ser ao longo da vida dele. É verdade. Né? E o curso está com uma pegada legal também, porque além de nós trazermos o trânsito, nós inserimos eles em todos os documentos de acordo com a BNCC, a LDBEM, e aí nós verticalizamos essas informações através de workshop, mostrando de forma lúdica que uma música trabalhada em literatura, por exemplo, pode estar tratando de trânsito. Uma aula de matemática lá, falando de formas geométricas, eu posso estar falando de sinalização de trânsito. Quando eu falo em geografia, o espaço, o tempo, eu posso estar falando dele se relacionando também no trânsito, nas vias, o que é uma rua, o que é uma avenida, o que é uma rodovia, as diferenças entre essas vias. Então, tudo isso já ali prontinho também. Então, a IBAC Brasil está tendo uma satisfação imensa de poder contribuir com essa educação efetiva no trânsito através de um curso que associa efetivamente a educação com o trânsito, que é algo que nunca deveria estar separado, né? Infelizmente, a gente tem esses dois caminhos andando ainda um pouco separados, né? É a nossa luta. A nossa luta é para que a gente consiga trazer a temática do trânsito, a necessidade da educação, da sensibilização, da conscientização a todos os momentos. Que, de fato, como a gente já conseguiu, a gente não fala mais em educação sem pensar em meio ambiente. Sim. Já se naturalizou. Uhum. Já se trabalha de forma transversal. Por que não normalizar? Por que não normalizar o trânsito? Por que não inserir essa informação, essa percepção no cotidiano das pessoas? E, de fato, a gente fica muito satisfeito em saber que tem mais gente pensando e mais gente do nosso lado da trincheira. Ah, com certeza. A IBAC Brasil, toda a experiência dela, a expertise de anos atuando na área de trânsito, agora quer levar um pouquinho para dentro do ambiente escolar, essa experiência, esse prazer e esse sabor que é trânsito, porque quem atua na área de trânsito tem realmente uma relação de amor e ódio, né? Ou se apaixona e vivencia isso 24 horas por dia, ou odeia e já sai fora. Então, quando você vê pessoas, experiências, até como atua, de anos já atuando na área de trânsito, a gente vê, realmente gosta. O bichinho pica. Uhum. O bichinho pica e a gente fica aí sempre nessa área. Com certeza. Tem alguma coisa que você queira trazer, alguma informação que acha importante que esse público que está nos assistindo merece conhecer ou saber? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de vir apresentar o projeto Detranzinho. É um projeto que a gente tem muito carinho lá no Detran. De fato, a presença das crianças lá, quando eles vão até o Detran e aí eles andam pelo corredor, de fato, a presença da criança é capaz de iluminar qualquer ambiente. E aí, para um educador ter essa possibilidade, ter essa oportunidade de fazer o seu trabalho, de desenvolver a sua competência com criança, de fato, nos encanta muito, por isso que a gente gosta tanto desse projeto e por isso que eu queria te agradecer novamente pela oportunidade de apresentar o projeto e também parabenizar pela iniciativa de levar a temática da educação de trânsito com o carinho que você demonstra, com a preocupação que você demonstra com qualidade, com a seriedade desse processo e que a gente seja sempre muito bem sucedido, porque a nossa batalha é longa. É verdade. E o público deve estar se perguntando, mas ninguém tratou nada de Semana Nacional do Trânsito, né? Nós estamos com essa entrevista acontecendo nessa semana que é tão importante, mas educação do trânsito não é uma semana. É o tempo todo. É o tempo todo. A gente
tem sim os momentos que são emblemáticos, né? Tem o nosso Maio Amarelo, que é tão Sim. representativo, tem a nossa Semana Nacional de Trânsito que está aí acontecendo. Nós estamos com um calendário cheio de atividades, programação diferenciada, temos uma série especial de podcast acontecendo lá no Detran, uma série de situações acontecendo ao mesmo tempo para dar corpo para essa Semana Nacional de Trânsito, que é um momento emblemático, mas que a gente consiga chegar em um patamar que o trânsito não precise mais de semana. Que seja todos os Para dias. que ele seja todos os dias. Ah, e lembrando, hein? Quem não assistiu o episódio podcast com a Fabi e o Michael da Escola Pública de Trânsito, que nós fizemos no Maio Amarelo, está perdendo. Busca ali nas nossas redes sociais, porque tem e é muito bacana. Foi bacana mesmo, eu assisti. Divertidíssimo ali. Eu assisti. Foi muito bom. Então, me despeço aqui, mais uma vez agradecendo a tua presença, agradecendo a presença do nosso amigo que ficou nos bastidores aqui, o Everton. Ficou escondido. Ficou escondido, não quis aparecer, mas assim, vou dar um spoiler aqui. Vai lá na rede social do Detran e veja o Fada do CTB. É muito bacana. É imperdível. É imperdível, realmente. Então, fica aqui a dica para vocês, porque realmente o material tem sido muito legal. As dicas que a escola pública tem dado com esses vídeos é muito importante. Realmente faz a diferença para todos nós que atuamos na área de trânsito. Então, agradeço realmente a Andréia, agradeço também o pessoal da Escola Pública de Trânsito e do Detran, que gentilmente cedeu para você participar dessa entrevista. Eu agradeço muito a oportunidade. Continuamos à disposição de vocês sempre. Obrigado e até a próxima.